Caríssimos internautas que nos acompanham através das nossas redes sociais, do Santuário de São Francisco das Chagas, o Senhor lhes dê a paz. Nós já estamos no 4º domingo da Páscoa e hoje é o domingo do Bom Pastor e no mundo todo, em toda a igreja, nós celebramos a Jornada Mundial de Orações pelas vocações presbiterais e religiosas. Precisamos de pastores e pastores. Nós precisamos de pessoas que cuidem do rebanho. Jesus teve compaixão deste povo que parecia ovelha sem pastor. Ele é o bom pastor e quer também que sua igreja seja marcada pela presença de pessoas que se dispõem a cuidar de verdade dos seus irmãos, dando a vida por elas e por eles, como Jesus o fez. Então rezemos pelos nossos presbíteros, pelos nossos consagrados, homens e mulheres de tantas congregações religiosas. Mas vamos à Palavra de Deus neste domingo, 4º do tempo pascal. Primeiramente, como sempre, nós estamos nesse tempo pascal escutando um trecho, como primeira leitura, do livro dos Atos dos Apóstolos. E vemos que, na medida em que os cristãos são perseguidos na Palestina, eles vão fugindo para outros países e levando a palavra. Por isso que o livro dos Atos dos Apóstolos é também conhecido como a viagem da palavra, o Evangelho do Espírito Santo. E assim nós vemos no testemunho de Pedro e Paulo e dos demais apóstolos esse caminho percorrido em meio às dificuldades, em que a igreja vai firmando a sua missão. E hoje nós vemos Paulo e Barnabé chegando à cidade de Antioquia da Pisídia, onde hoje é território da Turquia. E lá, na sinagoga, eles proclamam com muita alegria a palavra de Deus. E assim, no sábado, eles falam e quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra de Deus. E aí causa descontentamento entre aqueles que são de origem judaica, porque infelizmente aqueles que continuam na legislação, na lei antiga, esquecendo que o Evangelho é uma nova realidade e uma nova maneira de viver e ver o mundo a partir da pessoa de Jesus Cristo, o bom pastor. O certo é que os apóstolos se sentem felizes em anunciar a palavra e, de fato, eles são chamados como aqueles que Deus colocou para ser luz das nações, para que eles levem a salvação até os confins da terra, não mais somente ao povo de Israel. A grande novidade do Evangelho é que a mensagem de Jesus, ela não é uma mensagem circunscrita, reduzida ao povo de Israel, mas a todos os povos. Então todos são chamados a ouvir essa palavra que transforma. A palavra do Senhor chega, então se espalha até as regiões mais longínquas do mundo. E aí nós vemos essa alegria das primeiras comunidades, que apesar das perseguições, veem que a palavra vai penetrando no mundo pagão. E aí nós dizemos com o salmista: o Senhor, só Ele é Deus, somos o seu povo e seu rebanho. Por isso que no céu, João, livro do Apocalipse, que nós estamos lendo durante este período da Páscoa, nós vemos que uma grande multidão aparece, vinda de todas as nações, de todas as línguas, enfim, pessoas de todos os lugares se juntam e caminham na direção do Cordeiro, para o trono do Cordeiro. Não só os 144 mil, quer dizer, o múltiplo dos judeus, das tribos de Jerusalém, das tribos de Israel, mas todos os povos são chamados, de fato, a serem de Jesus, a pertencerem àqueles que são o rebanho, que formam o rebanho do Senhor. Então, são aqueles que vieram da grande tribulação. É assim que João percebe, é assim que ele recebe a revelação. Essa grande multidão dos que creem são aqueles que assumem o caminho de Jesus, o caminho de proclamar uma vida nova, que incide sobre aqueles que pensam que só eles são chamados a serem felizes. E assim, quem é cristão, o cristão busca a felicidade de todos e luta pelos direitos, pela igualdade de todos,
superando qualquer divisão e qualquer preconceito, para que a vida de Cristo chegue a todas as pessoas e para que todos acolham a misericórdia do Pai. Porque o Cordeiro que está no meio do trono será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. Então, esse é o nosso Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus Cristo não é só a palavra de um profeta que nos é dirigida, mas é o próprio Deus que fala conosco, Ele é o Deus conosco. Ele, de fato, se identifica com o Pai. Ele é o bom pastor, que não só nos reúne de todas as raças, povos e nações como um só povo, nos irmanando a todos na perspectiva do reino, mas Ele é a palavra eterna que nos é dirigida. Então hoje, neste domingo do Bom Pastor, nós queremos, sobretudo, conhecer a palavra de Jesus, ouvir a palavra dEle, levá-la a sério, uma palavra que nos chama para transformarmos o mundo, uma palavra que, de fato, é dirigida a todos, mas para que todos se preocupem com os mais sofridos, com os mais pobres. E aí, durante esta Assembleia dos nossos bispos, nós vimos quantas pessoas se colocam contra aos bispos que falam em favor dos pobres, dos trabalhadores, dos mais sofridos, como se o mundo fosse reduzido para ser um lugar de poucos, de só aqueles que são os privilegiados. O nosso Deus, o pastor eterno que é Jesus Cristo, que veio de junto do Pai, nos dá a vida abundante, é o pastor de todos os povos. Por isso, a igreja, a comunidade dos fiéis, reunida em assembleia dominical, dia do Senhor, dia da efusão do Espírito Santo, ouve com alegria a palavra de Jesus, a palavra interpretada a partir de Jesus. É na palavra de Deus proclamada pela igreja, interpretada pela igreja, na comunidade da igreja, que nós encontramos força, disposição e metas para realizarmos a missão que recebemos no batismo, na crisma, e assim nos tornamos povo de Deus e construtores do mundo novo, do reino do Pai, já neste mundo. Se Deus quiser, no próximo domingo, nós nos encontraremos para podermos continuar partilhando a beleza e a riqueza da palavra eterna do bom pastor. Assim seja.